assessor do sindicato, já tem algum tempinho. Mas vamos nós. Primeiro, meu deputado, tem-se, primeiro princípio do empreendedor é o risco empresarial. Ele não é se arrola, se encaminha a ser um empresário, ele corre o risco. É o risco econômico, é o primeiro princípio da empresa. Aliás, por vezes, alguns que tentam, ou seguir o que tentam, porque eles não chegam a sobreviver por muito tempo, que não conhecem ou que não fazem uma previsão do risco empresarial, eles se afogam. Por que se afogam? Porque deixou de pesquisar aqueles riscos que o segmento dele estaria submetido. Aí ele pensou que era A e B, aí vende A a Z, a nível de exemplo. Então, aí ele não prospera. 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele não prospera. O principal defeito do fechamento é justamente isso. É que ele não presume de forma correta o risco empresarial. O segundo, como o senhor colocou, que às vezes está com um empregado e que ele trabalha 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, e de repente ele arranja um outro emprego e vai embora para onde citou até o nome de uma empresa aí, que deverá ser de maior evolução, não quero dar o nome, mas quero dizer que ele quer crescer. Quando a gente admite, um dos fatores que a gente tem que observar na entrevista é o anseio do trabalhador do crescimento dentro da empresa. Por que você está escolhendo aqui? Aí ele, não, eu quero ganhar dinheiro porque eu preciso de um emprego. Se destaca, mas se destaca mais ainda aquele que diz, eu quero crescer e quero acompanhar o desenvolvimento da empresa. Esse a gente bate palma, contrato. Mas ainda assim, o empresário tem que ter o seu quadro de reserva. Ele não pode, vamos dizer, ser pego de surpresa. Remunerado, doutor? O quê? O quadro de reserva remunerado? Não é remunerado. Nunca foi. Entendeu? Ele tem um quadro de reserva. O que é o quadro de reserva? São aqueles selecionados e que vão ser chamados à proporção que haja vaga. Aí você não vai sair. Precisa-se de currículo, precisa-se de empregado, precisa de colaborador, como vocês chamam aí. Não, o empreendedor, o empresário, tem que se organizar de forma tal, e para isso hoje vocês têm associação, tem o próprio Cinesul, eu não quero nem ir para o Cinesul. Eu tenho um Cineloja, que é o caso dele, eu tenho um Cineloja, tenho o Senac, tem o Cine Bahia, o Cine Bahia, todos eles que lhe orientam sobre esse aspecto de quadro de reserva. É custo zero. É apenas você ter ali na mão no momento de substituição. Eu, numa empresa, eu não vou dar o nome, concorrente, mas não é concorrente, porque não é aqui em Sapuí, em um outro município, ela tinha um procedimento, como está na convenção, de dar folga e pagar a bonificação do domingo após o serviço, que é o que a gente põe na convenção. Ela entendeu de fazer uma mudança
nessa parte, para pagar no decorrer da semana. O açougueiro disse para o colega, já são 2 domingos que não paga, no dia que a gente termina de trabalhar, amanhã eu quiser. Fez falta para ele, não para a empresa. Sabe por quê? A empresa já tinha um quadro de reserva dela. Quanto tempo, fulano? Botou. Quando ele chegou no outro dia, perguntou ao colega, falou, mas não, veio fulano e tal, que é do quadro de reserva. Ah, e é? Como eu tenho um relacionamento na cidade, frequento muito a cidade, ele veio me perguntar se estava certo, certíssimo. Porque apesar da minha pessoa, eu advogo para o sindicato dos empregados, mas não lhes dou razão se eles não tiverem. Digo e oriento a eles, vocês estão errados. Mas estão errados por isso. Não é esse o caminho. Às vezes, ficam descontentes, mas eu tenho que orientar.